ser falado aqui no canal Pregador Bruno G. Vamos falar sobre ósculo santo, beijo na boca, selinho e em vários contextos. Eu resolvi falar dessa temática porque ontem eu estava vendo uma reprise de uma entrevista, um programa do Silvio Santos com o Sérgio Reis. Para quem não sabe, o SBT ele tem um canal chamado TBT SBT, que é colocado esses programas antigos. E lá, pasmem, o Sérgio Reis estava sendo entrevistado. Num dado momento, o Silvio Santos chama a irmã dele e a irmã do Sérgio dá um selinho ou toca os lábios do Sérgio. O Sérgio, na época, tinha 50 e poucos anos, a irmã deveria ter isso também, Sérgio Reis. E eu achei curioso essa questão sobre o selinho também. E comecei a procurar, fazer um estudo sobre o selinho de irmãos ou entre irmãos, de mãe com filhos, se isso é pecado ou não, sobre a questão do próprio beijo na boca, beijo na Bíblia e sobre o ósculo santo, que a Bíblia fala. Para quem não sabe, a palavra ósculo quer dizer beijou. A palavra ósculo, ela vem de um português antigo arcaico e quer dizer beijo. Então, beijo santo é o ósculo santo. Para quem não sabe, na congregação cristã do Brasil, é obrigatório o ósculo santo entre irmãos do mesmo sexo, não entre irmãos de sexo oposto, porque daí é causar escândalo. Agora, se não dá um beijo no rosto do irmão e a irmã não dá um beijo no rosto da irmã, é quase que um pecado. Mas a Bíblia não nos ensina isso como obrigação, como ensino. Era o modo que na época no judaísmo se procedia como saudação. Já vamos ler os versículos bíblicos que falam a respeito. E naquela ocasião o ósculo santo era dado entre pessoas de outro sexo, ou do sexo oposto. Não era só para irmãos com irmãos e irmãs com irmãs, como faz a própria CCB, tem esse costume, essa praxe. Então, até nesse costume eles se equivocam, porque os primeiros cristãos não faziam diferença de sexo, ambos se beijavam no rosto. Há quem diga até mesmo que o beijo era na boca, dava-se quase que uma espécie de selinho de cumprimento, de saudação. A maioria dos árabes, eles ainda dão esse beijo no rosto. Já vi ocasião até, são exceções à regra, de dar um selinho na boca. E provavelmente é daí que vem esse costume também de pessoas ligadas à família que têm esse desejo, que saudam-se, vamos dizer assim, ou que por externar amor acabam dando esse selinho nos filhos, nos irmãos, nos parentes, nos amigos, etc. No Brasil nós tínhamos uma mulher que era considerada beijoqueira aí, que era a dona da gracinha, era uma gracinha. A Hebe Camargo geralmente com os seus convidados sempre dava um selinho, me recordo disso. Então, meus caros, olha só, nós temos o ósculo santo na Bíblia. Vamos aos versículos. 1 Coríntios 16, 20 diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 2 Coríntios 13, 12, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 1 Tessalonicenses 5, 26, saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Lucas 7, 45, não me desse ósculo, mas essa mulher pecadora, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Aqui Jesus falando sobre a mulher pecadora. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. 1 Pedro 5,14.
Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saudam. Romanos 16, 16. Essas são as principais, ou só essas as menções do ósculo santo que temos na Bíblia, tá? Agora, não é descrevido exatamente como era a procedência desse ósculo santo, mas uma coisa que podemos ter em mente é que existe a palavra santo. A palavra santo quer dizer separado. Então, não era um beijo lascivo de sensualidade que provocasse estímulos sexuais. Não era um beijo de segundas intenções. Nós temos, inclusive, a questão do beijo até de modo pejorativo. Quando Judas entrega Jesus, ele dá um beijo em Cristo para dizer que aquele era Cristo. Então, tome cuidado com os beijos, com as saudações. Por isso que eu já fiz até, acho que um vídeo, uma letra de música dizendo: cuidado com o beijo de Judas, com os abraços de tamanduá e com as lágrimas de crocodilo. Bom, vamos seguir. Então, o ósculo era santo, não era com segundas intenções, como já disse, e muito menos com traições, como foi o beijo de Judas. Na Bíblia, nós encontramos várias passagens de beijo. Nos livros chamados sapienciais de sabedoria, como Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, lá é falado sobre o beijo. Inclusive, em Cantares fala: como é doce o beijo da tua boca. O beijo é algo muito bom e revelador com relação à própria questão do sentimento do amor, é a expressão de amor, quando é obviamente genuíno. Então, não se tem pecado em beijar. Há uma questão muito debatida, principalmente entre os jovens. A moça que beija o outro moço, que está afim dele, está em pecado, já está em fornicação beijando? Não necessariamente. Um beijo de saudação, ou de amor, de ternura, de desejo controlado, vamos dizer assim, na minha opinião, não tem pecado algum. Diferente de amassos, de beijos lascivos, sexualidade, aí já é uma outra conotação. Bom, já falamos do ósculo, já falamos do beijo entre namorados dos jovens. Agora vamos falar sobre os selinhos. Como eu disse, que pode ser cumprimentos, pode ser externação de amor, de sentimento amoroso, de carinho, mas também pode ser um aperitivo para o coito. Eu andei procurando, inclusive, pesquisas na área da psicologia, de especialistas, que falam sobre o selinho que a mãe dá no filho, que o pai dá nos filhos, se isso poderia trazer alguma coisa ruim para a criança, algum malefício. Foi averiguado que quando a criança é inocente, entre aspas, digamos que sim, ali do período de molde, que Freud vai falar de 0 a 7 anos, que na realidade, se for analisar, a criança vai repetir aquilo na vida adolescente e adulta, conforme Freud disse. Eu não digo que é tão um período da inocência, que, segundo essas pesquisadoras, não teria problema. O grande problema é essa criança, depois dos 6, 7 anos, começa a pedir toda hora, todo instante, selinho, e se esse selinho for excessivo, ou até mesmo que a criança não queira, e virou ali um hábito, um costume por parte dos pais. É a mesma polêmica que se tem, eu já vi também muitos estudos que dizem que pode trazer um malefício à criança quando ela quer, já com uma certa idade, dormir com os pais na cama. O certo não seria dormir, mesmo que tenha já 2, 3 anos, ela tem que ter a caminha dela, no máximo até 2 anos. Bom, então, a pesquisa diz que até 6 anos não é prejudicial, que depois seria.
e principalmente quando a criança não quer. Só que também apontou para uma outra questão. Se a família não disciplinar a criança, ela pode fazer aquilo na rua, na escola, em outros ambientes sociais, porque ela acha que é comum, normal fazer em casa, não veria problema em fazer com os coleguinhas da escola ou de outro ambiente social. E aí está o problema, aí os pais tenham que colocar limites e alertar as crianças, porque também tem a própria questão de pedofilia. A criança poderia estar normal e poderia estar próximo de um pedófilo e assim então sofrer o abuso, estaria mais vulnerável. Agora, à luz do Evangelho, é correto isso? Eu penso que tudo tem que ser com equilíbrio. Quando é em casa, sem ninguém ver, uma saudação, uma externação de amor, uma coisa assim, segundo as intenções, sem alguma coisa ruim, não teria problema. Agora, quando eu fico às vezes analisando isso, quando muitas pessoas, principalmente mães, começam a fazer vídeos, fotos, Instagram, Face, beijando e mostrando excessivamente, eu acho isso um pouco temerário e perigoso. Até porque você também não sabe quem está nas redes sociais. É o que eu penso. E também tem que tomar cuidado para alertar a criança que aquilo é só entre os familiares, que não é para ser forçado e que é uma externação de carinho, e que fora do convívio familiar não é para ser feito aquilo. E mesmo assim ainda tem que ter cuidado porque tem os familiares que são abusadores, né? Segundo pesquisa, boa parte dos abusos começam na família, então tem que tomar cuidado. Bom, e agora, sobre adultos que dão selinho, que é o caso, como eu disse, do Sérgio Reis com a irmã dele. Bom, se entre eles não tem segundas intenções, malícia, não vejo pecado nesse sentido. Agora, tudo vai da própria consciência da pessoa, né? Se ela tem, aí já está pecando nesse aspecto. Tudo tem que ser analisado. Então era isso que eu tinha para falar sobre essa questão do ósculo santo, selinho e até mesmo um beijo na boca, se era errado, pecado, e até mesmo falando do problema do ósculo santo lá para a congregação cristã. O costume deles, as pessoas nem sabem que também existe isso na Bíblia, né? Do cumprimento, porque aqui no Brasil, veja bem, nós temos o cumprimento mais natural, abraços e apertos de mãos. Temos sim de beijos no rosto, mas geralmente é entre mulheres. E lá na congregação se faz entre homens, o que daria a entender assim, por conta da nossa sociedade, que homossexuais estariam se tocando, uma conotação pejorativa e de ordem homossexual nesse sentido. Claro, tem o preconceito, no entanto, se for para cumprir o que está escrito na Bíblia, que cumpra ele todo. Beijar no rosto homens e mulheres, uns aos outros, e também, se quiser, dos homens, ou entre eles. A Bíblia diz para fugir da aparência do mal, e no Brasil seria fugir da aparência do mal você não beijar o rosto do homem, você beijar o rosto da mulher e você apertar a mão do homem. E a mulher, obviamente, beijar pode até no rosto do homem e entre si não teria esse problema. Na realidade, isso é uma questão que a gente tem que analisar, porque para a mulher nada é pejorativo, né? Quantos casos de lesbianismo que a gente tem, inclusive dentro da igreja, começa com essas questões aí. Cumprimento, por quem vai, o cara até daquela Lana Rhoades com a outra lá que era pastora, se encontraram. Então tem que ser analisado tudo isso aí, porque para o homem não é nada. Fica o bom senso, a consciência, a coerência e o que diz a Bíblia. Sermos moderados, controlados, domínio próprio. E sobre, repito, o ósculo santo não é
obrigado. Era o costume, tão somente o povo judeu na época. Claro, tinha outros povos que faziam, mas eu digo é o seguinte: não é para o nosso tempo o ósculo. Apesar da Igreja Católica também cumprir o ósculo santo, principalmente os sacerdotes. Tem até foto aí de Papa beijando no rosto outro Papa. Seria um representante da Igreja Católica Romana Ocidental e o outro representando a Igreja Ocidental.